Olá, muito boa tarde para você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta quinta-feira, dia 26 de maio de 2022. Uma alegria para mim ter sua companhia todas as tardes aqui no nosso Pauta Aberta. Vamos juntos, então, a partir de agora, com nossos destaques do jornal de hoje. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas aponta que os smartphones são os queridinhos dos brasileiros quando se fala em tecnologia e definem tendências pelo país. Enquanto uma TV é negociada nas lojas, 3 celulares novinhos já estão no bolso do consumidor. Na tentativa de conter a disparada de preços dos combustíveis, em Brasília, a Câmara dos Deputados aprova o projeto de lei que vai limitar a alíquota do imposto sobre circulação de mercadorias nos estados. 92 dias de guerra na Ucrânia. O exército russo, na tentativa de ocupar integralmente o leste do país, avança com ataques e bombardeios a 40 cidades nas últimas horas. Em Moscou, o Kremlin anuncia que está liberada a partida de navios estrangeiros dos portos ucranianos. Navios ucranianos para escoamento da produção do país só passam pelo Mar Negro com a derrubada das sanções econômicas pesadas vindas do Ocidente. Bernie Ecclestone, ex-chefão da Fórmula 1, é preso no Brasil ao ser flagrado no aeroporto com uma arma que não tinha identificação. E ainda, pesquisadores e cientistas com olhos no espaço. Um asteroide gigante com quase 2 quilômetros de diâmetro vai passar muito perto da Terra nas próximas horas. Fique com a gente, o Pauta Aberta desta quinta-feira já está no ar. Mais smartphones do que brasileiros. É isso que aponta uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas sobre o cenário atual e as tecnologias no país. O Brasil tem hoje mais de um smartphone por habitante, o que totaliza 242 milhões de celulares inteligentes em uso no país, que tem pouco mais de 214 milhões de habitantes, isso de acordo com o IBGE. A pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas mostra que os smartphones são os queridinhos dos brasileiros e que a cada 3 celulares vendidos, apenas uma TV é vendida. O levantamento aponta que são 447 milhões de dispositivos digitais. Isso significa computadores, notebooks, tablets e smartphones em uso no Brasil, tanto em empresas como para uso doméstico, ou seja, mais de 2 dispositivos digitais por habitante. O smartphone domina a maioria dos usos, como nos bancos, compras e mídias sociais. E quanto aos computadores, atenção, o estudo da FGV diz que eles vão ultrapassar a população brasileira no início de 2023, com 216 milhões em uso até o começo do ano que vem. As vendas dos aparelhos no ano passado cresceram 27%. Já para este ano, a pesquisa estima um crescimento perto de 10%. E a Câmara dos Deputados aprovou ontem em Brasília um projeto que limita a alíquota do tributo estadual, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, de combustíveis, energia, gás natural, comunicações e transportes coletivos. A proposta agora vai para o Senado. Pelo texto, os itens passam a ser classificados como essenciais e indispensáveis, o que proíbe os estados de cobrarem taxa superior à alíquota geral do ICMS, que varia entre 17% e 18%. A medida vale também para o querosene de avião, o combustível que ficou de fora da política de incidência única da alíquota aprovada em março pelo Congresso. Atualmente, esses bens e serviços são classificados como supérfluos e o ICMS incidente em alguns estados supera 30%. O texto estabelece ainda um regime de compensação aos estados que precisarem refinanciar dívidas e aderir ao regime de recuperação fiscal. As compensações pela União devem ficar limitadas às perdas de arrecadação com ICMS até o dia 31 de dezembro deste ano, ou enquanto houver saldo de dívida contratual do Estado ou do Distrito Federal, administradas pela Secretaria do Tesouro Nacional. Qualquer redução no preço final ao consumidor, quando se fala em combustíveis, é muito importante, num momento tão difícil aí da nossa economia. Por isso fica essa expectativa aí de todo cidadão brasileiro, para que caia essa alíquota sobre impostos estaduais, para que o preço fique um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais acessível a todos.
E na tentativa de conter a chegada do vírus da varíola dos macacos ao Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recomenda o uso de máscaras em aeroportos, distanciamento físico e a higienização constante das mãos. Mais um alerta sanitário muito importante, hein, gente? Até agora, não há registro de casos da doença no Brasil. Mesmo assim, a Anvisa recomenda medidas de proteção em aeroportos para adiar a chegada da varíola dos macacos ao país. Tais medidas não farmacológicas, como o distanciamento físico sempre que possível, o uso de máscaras de proteção e a higienização frequente das mãos, têm o objetivo de proteger o indivíduo e a coletividade não apenas contra a Covid-19, mas também contra outras doenças, afirmou a Anvisa. A varíola dos macacos é uma infecção viral leve, que é endêmica em partes da África Ocidental e Central. Ela se espalha principalmente por contato próximo e até a divulgação recente do surto raramente era vista em outras partes do mundo. A maioria dos casos foi relatada na Europa. Hoje, o Ministério da Saúde informou que monitora o cenário da varíola dos macacos no Brasil e até agora não há notificações de casos suspeitos da doença no país. Já na Alemanha, o governo encomendou 40 mil doses de vacina para tentar conter o surto de varíola do macaco, que preocupa a Europa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a vacina contra a varíola tem efetividade de 85% contra a varíola do macaco. O Ministério da Saúde adotou medidas como período de isolamento de pelo menos 21 dias para pessoas infectadas pelo vírus. Mais um alerta sanitário, hein? A todos nós. E o mutirão jurídico organizado pela Defensoria Pública do Paraná, numa parceria com a Associação Evangelizar é Preciso, que comemora os 11 anos da Defensoria Pública do Paraná, mobilizou muita gente nesta quinta-feira a resolver questões na Justiça. Oportunidade àqueles que hoje não têm condições de pagar por um advogado. Uma preocupação que já dura 6 anos. Seu Arnaldo tenta solucionar um processo jurídico relativo a um acidente de carro no qual o filho se envolveu. Para isso, procurou a Defensoria Pública do Estado do Paraná. Eu vim buscar uma solução, porque eu já tenho um processo, né, que eu recebi esse processo através que foi uma batida de veículo que meu filho teve. Se envolver no acidente, bloquearam o meu veículo, estava no meu nome, e o veículo no nome do meu filho. E a gente procurou daí a Defensoria Pública para resolver, porque eu não posso pagar um advogado, porque eu sou aposentado, meu filho é desempregado. A Defensoria Pública do Paraná foi criada há 11 anos. A instituição presta atendimento jurídico gratuito à população. Uma iniciativa que beneficia milhares de pessoas que, assim como seu Arnaldo, não têm como pagar um advogado. Um trabalho que ganhou ainda mais destaque na pandemia. A Defensoria nunca foi tão importante quanto agora, né, para atender a população que não possui condições. Nesses 11 anos da Defensoria aqui no Estado do Paraná, é a instituição mais jovem do Brasil, né, a Defensoria mais jovem do Brasil. A gente consegue ver uma evolução muito grande, tanto da parte de estruturação e consolidação da instituição no Estado, como da referência que a instituição está se tornando. A Defensoria atende demandas em várias áreas, uma forma de garantir os direitos de todos que precisam de orientação jurídica. Os mutirões acontecem em várias cidades do Paraná. Desta vez, o local escolhido foi o Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, bem no centro de Curitiba. É o primeiro mutirão que acontece aqui, resultado de uma parceria com a Associação Evangelizar é Preciso. Nós sempre buscamos parcerias com alguns órgãos ou instituições que já são referência de atendimento da população em questões sociais. É uma agilidade com rapidez e também para baixa renda também, né? O senhor veio buscar uma solução? Sim, veio buscar a solução. Qualquer pessoa pode contar com o auxílio da Defensoria Pública, basta atender alguns critérios. O atendimento da Defensoria, ordinariamente, ele é feito para aqueles que possuem renda familiar de até 3 salários mínimos. Esse critério não é um critério estático, então, assim, ainda que ela ultrapasse um pouco esses critérios, nós temos vários outros critérios de dedução. Então, é sempre importante que, caso ela não tenha condição de pagar um advogado, que ela procure a Defensoria. Serviço muito importante, né? Aquele cidadão que não tem condições de pagar por um advogado. Portanto, se você precisa, né, de um advogado para uma questão judicial, por exemplo, não deixe de procurar a Defensoria Pública do seu estado, ok?
A mulher e o empreendedorismo, este é o tema da caravana Brasil para Elas, que é uma iniciativa do Sebrae em parceria com órgãos governamentais. O primeiro estado a experimentar um pouquinho disso foi o Mato Grosso do Sul. Mulheres de 25 municípios de Mato Grosso do Sul e autoridades participaram do lançamento da caravana Brasil para Elas. Campo Grande é a primeira capital a receber o programa, idealizado pelo Sebrae, governos federal, estaduais, municipais e outras instituições parceiras. Cristiane, produtora rural, é casada e tem 4 filhos. Desempregada, conta que veio aproveitar a oportunidade para se aperfeiçoar. Nós, como mulheres, nós temos que procurar a nossa independência financeira, né? Porque temos família, temos filhos e nós precisamos gerir isso. Na programação, elas tiveram acesso à viabilização de créditos financeiros com condições especiais. Também participaram de cursos técnicos, palestras com temas sobre o poder do empreendedorismo feminino, orientações para se formalizar como MEI, microempreendedor individual. Segundo o Ministério da Economia, a intenção é capacitar 20 mil mulheres a ter seu próprio negócio e conquistar a independência financeira. A ideia é que a gente vai desenvolvendo todos os mecanismos de política pública que a mulher precisa para ela realizar seus sonhos e ter independência financeira da família. Esse é um importante passo para colocar em prática o sonho de ser dona do próprio negócio. Ser independente, né? Trabalhar pra gente, né? Bem melhor. Essa semana foi marcada pela solidariedade em Curitiba. Toneladas de alimentos e apenas uma parte das 110 toneladas arrecadadas na última live, a live Compromisso de Amor, realizada pelo padre Reginaldo Manzotti. Logo cedo, o caminhão está sendo carregado, preparado também para a distribuição de alimentos, que daqui a pouco chegam ao seu destino. Essa doação faz parte das 110 toneladas de alimentos que foram arrecadadas durante a última live do padre Reginaldo Manzotti, Compromisso de Amor, realizada no último dia 8 de abril. Cantai a Deus com alegria, exultar em seu santuário. Arroz, feijão, macarrão e farinha. São muitas cestas completas, carregadas de dignidade. E as 5 toneladas de cesta básica foram entregues aqui na paróquia Santo Antônio do Uberaba, em Curitiba, e serão distribuídas agora para a comunidade. Quem vai contar um pouquinho mais para a gente é a dona Elza, que é a coordenadora da Pastoral da Criança aqui da Arquidiocese de Curitiba. Para onde vão agora essas cestas? Essas cestas serão distribuídas em 21 comunidades aqui da região de Curitiba e atenderão 500 famílias assistidas pela Pastoral da Criança. Lidineide veio com as 2 filhas pegar a cesta. Ela tem mais 2 filhos, pequenos, que estão na escola. Desempregada, seu marido é o único que trabalha. Ajuda, namoramos em 6 pessoas, ajuda bastante. Porque a gente está sem trabalho, na verdade, né? Aí ajuda, né, no caso, né, gente? A gente está visitando as famílias mensalmente e está percebendo a dificuldade, a necessidade, a falta de alimento nas famílias. E a gente podendo estar aqui hoje recebendo essa doação e entregando para essas famílias é uma sensação muito gratificante. A Graziele também veio buscar sua cesta. Tem 16 anos e um filho no colo. Em casa são em 7, contando com sua sogra, a dona Ascendina. Quero saber o que vai ter de almoço em casa hoje. Arroz, feijão, macarrão, carne frita e umas batatas. Quem impedirá? Quem impedirá? E como a solidariedade é importante, né, gente? No caso, em Curitiba, depois dessa live do padre Manzotti, é essa distribuição, né, de alimentos aí que vai beneficiar a tantas famílias. Mas não é só este o exemplo, olha só que história legal.
A visita da banda Metallica a Curitiba foi marcada não apenas pelo show histórico inesquecível na capital paranaense. Depois de trazer toda a força, toda a energia, a banda deixou o exemplo daqueles. Destinou uma doação especial para o Pequeno Cotolengo, que é um complexo de saúde que acolhe na capital paranaense pessoas com deficiências múltiplas, físicas e intelectuais. Depois da banda Metallica fazer passagem pelo sul do Brasil, o grupo deixou sua marca de solidariedade em Curitiba. E durante o show, que reuniu mais de 40 mil pessoas, houve até o nascimento de um bebê, enquanto o grupo de rock encerrava a apresentação. A banda de rock Metallica fez uma doação em dinheiro para uma instituição que eles mesmos escolheram. O Pequeno Cotolengo foi o sortudo da vez. Mas nesse momento nós ficamos muito felizes por sermos reconhecidos internacionalmente pela banda Metallica. Nós vimos essa doação, não só o lado financeiro, que nos ajuda muito, é claro, mas o lado também da divulgação, da credibilidade. Veja no próximo bloco: a disparada de doenças respiratórias em crianças deixa lotadas UTIs e leitos em hospitais infantis em estados por todo o país. O intervalo é rapidinho, eu volto já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco, são 4h59 da tarde, estamos ao vivo para todo o país. Muito obrigado pela sua companhia, vamos falar de saúde agora. As UTIs infantis e leitos de hospitais para crianças estão em situação crítica, em alguns casos completamente lotados em vários estados do país. Culpa de vírus respiratórios que estão se espalhando principalmente entre os pequenos e, claro, deixam pais e autoridades de saúde em alerta. Na capital paulista, o Sabará Hospital Infantil adotou um plano de contingência que inclui a abertura temporária de leitos externos e o aumento de 20% de leitos de internação para cuidados intensivos. Ontem à noite, o serviço já estava com 95% de ocupação. Os motivos que têm pressionado o atendimento são a bronquiolite e as síndromes gripais. A Covid-19 também apresentou um aumento significativo. No interior de São Paulo, as cidades de Campinas, Franca e Araçatuba têm alas pediátricas lotadas. De acordo com o último balanço da Prefeitura de Campinas, 66 crianças estão internadas em leitos de enfermaria e 11 esperam por vagas e recebem assistência nos prontos-socorros. Mais de 30% dos pacientes que chegam à cidade são de outros municípios. No hospital da Unicamp, os 20 leitos de UTI infantil estavam ocupados na noite de ontem. A Secretaria da Saúde do Estado afirmou que estuda a criação de novos leitos. A capital tem cerca de 600 leitos pediátricos de enfermaria, com ocupação de 49,8%, e 300 leitos de UTI, dos quais 43,8% estão ocupados. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, o cenário não é melhor. Várias cidades estão com as UTIs lotadas e com fila de espera. Na capital catarinense, a taxa de ocupação de leitos da UTI já havia alcançado 100% na sexta-feira, dia 20. O estado voltou a recomendar o uso de álcool em gel e máscaras. Em Pernambuco, a situação é assustadora. A fila de espera por leitos de UTI para crianças de até 5 anos tinha 228 nomes ontem, o maior número dos últimos 2 anos. Em Recife, um bebê de 11 meses morreu à espera de um leito de UTI na emergência pediátrica de um hospital. Ele sofria de doenças respiratórias. A morte do bebê aconteceu na segunda-feira, mas só foi confirmada no dia seguinte pela Secretaria de Saúde do Estado. Em Jaboatão dos Guararapes, também na terça-feira, uma bebê de 1 mês morreu antes de ser transferida para um leito de UTI. A menina aguardava por uma vaga na UTI há 4 dias.
A última lista disponibilizada pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco aponta que 73 crianças e 15 bebês aguardavam por uma vaga de UTI. O Ministério Público acompanha os casos de internamentos do estado. De terça até hoje, 60 leitos de UTI pediátrica foram abertos e mais 20 devem ser abertos ainda nesta semana. Especialistas apontam que existe um aumento de casos de crises respiratórias natural nesta época do ano, mas o uso de máscaras por conta da Covid-19 reprimiu a circulação de outras doenças que estão vindo à tona agora. Os sinais de alerta para buscar os serviços médicos, independentemente de qual seja o vírus, são falta de ar, cansaço, febre alta e tosse. Pais e mães, muito importante, né, que vocês estejam atentos a qualquer um desses sintomas. Vamos de notícias internacionais agora. A guerra na Ucrânia completou nesta quinta-feira 92 dias. Com as regiões sul, sudeste e leste do país praticamente tomadas pelas forças de Moscou, com os acessos para o Mar Negro e para o Mar de Azov também sob controle dos russos, hoje o governo da Rússia declarou que vai liberar a saída de navios com bandeiras internacionais dos portos ucranianos. O alerta que se espalha por todo o mundo é o impacto direto deste bloqueio no transporte e, por consequência, nos preços de alimentos pelo mundo. Com a Ucrânia, neste momento, com boa parte da safra armazenada, sem poder deixar os portos do país, nos navios de bandeira ucraniana, a alta de preços já é uma realidade, com impactos duros em muitas nações que dependem principalmente do trigo e do milho exportados pela Ucrânia. São pelo menos 20 milhões de toneladas de grãos sem poder deixar o país por causa do bloqueio imposto pelos russos. Ao sul do Mar Negro, o governo da Turquia declarou hoje que tenta avançar negociações com Kiev e com Moscou para encontrar uma saída que garanta o escoamento dos estoques parados. O governo da Rússia anunciou hoje que a saída dos navios estrangeiros a partir dos portos de Odessa e de Kherson com acesso ao Mar Negro está liberada. E a partir de Mariupol pelo Mar de Azov, a saída dessas embarcações também já é permitida. O governo da Rússia trabalha no campo diplomático na tentativa de retirar as sanções econômicas impostas contra o Kremlin. Por isso, já havia declarado ontem que garantirá um corredor humanitário para a passagem em segurança de navios ucranianos pelo Mar Negro, desde que haja a retirada de algumas das sanções impostas pelos países ocidentais. O governo ucraniano acusa a Rússia de chantagear o mundo. Nos campos de batalha, onde acontecem duros combates no leste do país, ao menos 40 cidades da região foram bombardeadas nas últimas horas. Informações de autoridades locais apontam que ao menos 5 pessoas morreram e 12 ficaram gravemente feridas. Os confrontos mais violentos das últimas horas têm ocorrido na estrada que liga Severodonetsk à cidade de Lisiansk. Os ataques dos militares vindos de Moscou têm como alvo toda a infraestrutura urbana na região. Os civis mortos nestes ataques estão sendo enterrados em valas comuns, em meio ao caos instalado principalmente na cidade que mais resiste, Severodonetsk. No Texas, a noite de quarta-feira foi marcada por uma vigília. Centenas de pessoas se reuniram para lembrar das vítimas do massacre, que acabou com a morte de 19 crianças e 2 professores numa escola na última terça-feira. It hit her hard, so she decided to make a picture. She loves to draw. Os Estados Unidos choram por mais um massacre cometido em uma escola. Centenas de pessoas se reuniram em uma vigília em homenagem aos 21 mortos em uma instituição de ensino primário no Texas. A tragédia, a pior em uma escola do país em uma década, multiplica a indignação e os questionamentos sobre como limitar a venda de armas no país. O massacre mudou para sempre a história de Uvalde, uma pequena cidade de 16 mil pessoas, localizada perto da fronteira com o México e com população majoritariamente hispânica. O governador Greg Abbott revelou que o agressor, Salvador Ramos, que foi morto pela polícia, atirou no rosto da avó de 66 anos antes de seguir para a escola Robb. O jovem de nacionalidade americana compartilhou nas redes sociais o plano de atacar a avó e disse que o próximo alvo era uma escola. Ele dirigiu para lá vestido com colete à prova de balas
e carregando um fuzil AR-15, uma arma projetada para causar o maior número de vítimas possível em tempo recorde. Um funcionário não conseguiu impedir o criminoso, que abriu fogo em uma sala de aula, matando 19 crianças e 2 professoras. Ramos teve sérios problemas familiares, era gago e sofreu bullying quando criança. O presidente Joe Biden, que vai visitar o local do massacre, pediu ao Congresso que enfrente o lobby pró-armas e aprove leis mais rígidas. De acordo com a ONG Gun Violence Archive, os Estados Unidos registraram 213 tiroteios em massa em 2022, mais do que o número de dias até agora neste ano. Muito tristes, né? Muito doloridos, né? Esses dias aí após o massacre para tantos amigos e familiares, né? Dessas crianças e também dos 2 professores vítimas aí do massacre que aconteceu no Texas. A partir de agora eu tenho um convite para você para um passeio muito especial. Venha junto com a TV Evangelizar e a Peregrina Brasil, o padre Rogério de Mello e o diácono Luizinho da Missão Pazio Domini conhecer as grandes basílicas europeias na Itália e também na França. Vão ser 16 dias de espiritualidade e imersão na Bíblia, visitando os lugares das aparições de Nossa Senhora nas histórias dos santos e na cultura destes 2 países. Você vai conhecer Roma, onde os apóstolos Pedro e Paulo foram martirizados, o Vaticano, San Giovanni Rotondo, a terra do Padre Pio, e a gruta onde São Miguel Arcanjo apareceu. A cidade de Lanciano, onde encontra-se o milagre eucarístico, Assis, terra de São Francisco e Santa Clara, e Cássia, cidade de Santa Rita, conhecida como a Santa das Causas Impossíveis. Também vai visitar Pádua, onde está Santo Antônio, e seguirá para Veneza para conhecer a Basílica de São Marcos, onde estão os restos mortais do apóstolo e evangelista Marcos. Depois, vai a Paris para visitar o Santuário da Medalha Milagrosa de Nossa Senhora das Graças, a Torre Eiffel e a Igreja de Sacré-Cœur. Peregrinar nos faz entender melhor as Sagradas Escrituras, afinal, somos todos peregrinos. Peregrinar também é evangelizar, e evangelizar é preciso. Peregrina Brasil e TV Evangelizar, realizar o seu sonho é a nossa missão. Futebol, no jogo eletrizante no Chile, o Fortaleza garantiu classificação para as oitavas da Libertadores contra o Colo-Colo, em noite que foi marcada pelo adeus do América Mineiro e por derrota do Galo em pleno Mineirão. No estádio do Mineirão, o Galo recebeu o Tolima e saiu de campo derrotado. Rangel marcou o primeiro gol dos visitantes. Eduardo Sacha empatou para o Galo. E no final da partida, Lucumi fez o gol que deu a vitória ao Tolima. Placar final no Mineirão, Galo 1, Tolima 2. O Independente recebeu o América e saiu de campo com a vitória. Sornosa marcou o primeiro. Gaibor marcou o segundo e Quinteiro fechou o placar. Final, Independente 3, América eliminado 0. E no estádio Manuel da Viarelano, Fortaleza e Colo-Colo fizeram um duelo épico. Romero abriu o placar para o Fortaleza aos 3 minutos do primeiro tempo e Moisés ampliou aos 25. Ainda no primeiro tempo, Sebadios descontou para o Colo-Colo. Na etapa final, Moisés mais uma vez e Iago Pikachu marcaram para o Tricolor de Aço. E Sebadios e Gil diminuíram para o Colo-Colo. Placar final, Fortaleza classificado 4, Colo-Colo 3. Pela Sul-Americana, o São Paulo recebeu o Ayacucho no estádio do Morumbi. E Caio fez o gol do Tricolor paulista. Placar final, São Paulo 1, Ayacucho 0. No estádio Libertadores de América, o Independente recebeu o Ceará. Rodrigo Lindoso e Mendonça marcaram os gols da vitória da equipe cearense. Placar final, Independente 0, Ceará 2. Ceará e São Paulo, com os ótimos resultados de ontem, também já tem vaga garantida nas oitavas da Copa Sul-Americana. O Ceará como o primeiro do grupo G, o São Paulo como o primeiro do grupo D. As equipes classificadas na Sul-Americana aguardam os terceiros colocados da fase do grupo da Libertadores, com quem disputam as oitavas de final no torneio da Sul-Americana. E nas partidas de hoje, a torcida do Atlético Paranaense é que deve agitar a Arena da Baixada pelo último jogo dessa rodada aí, dessa primeira fase da Libertadores. Pela Sul-Americana, o Cuiabá já se despede da competição e o Fluminense espera pelo milagre da classificação. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense joga às 7 horas da noite contra o Caracas. O Furacão precisa vencer para se classificar para a fase de mata-matas da Libertadores.
E às 9 horas da noite, o Corinthians fecha a participação brasileira na fase de grupos da Libertadores. O Timão recebe o Always Ready às 9 horas da noite na Neoquímica Arena. Pela Sul-Americana, o Melgar recebe o Cuiabá. A partida está programada para as 7h15 da noite. E às 9h30 da noite, no estádio Ramon Tauchi Aguilera, o Oriente Petroleiro recebe o Fluminense. O ex-chefe da Fórmula 1, Bernie Eccleston, foi preso no aeroporto de Viracopos, no interior de São Paulo, quando embarcava para a Europa. O empresário de 91 anos estava no Brasil há um mês. Olha só o que aconteceu. O ex-chefão da Fórmula 1, Bernie Eccleston, foi preso no aeroporto de Viracopos, em Campinas, por porte ilegal de armas. O empresário de 91 anos teve detectado uma pistola 32, sem carregador, sem munição e sem a documentação necessária na sua bagagem, enquanto passava pela máquina de raio-x. Eccleston pagou fiança e foi liberado para embarcar no voo particular para a Suíça, onde mora atualmente. O britânico é uma das figuras mais importantes da história da Fórmula 1. Primeiro como dono da equipe Brabham e depois como CEO da maior categoria do automobilismo mundial. Bernie Eccleston afirmou que não sabia que a arma estava na bagagem que ele levava. Além das aquisições no mundo automobilístico, Eccleston é dono de uma fazenda em Amparo, no interior de São Paulo. E agora vamos falar sobre os mistérios do universo. Amanhã, um asteroide gigante vai passar perto da Terra. Ele não tem rota de colisão com o nosso planeta, mas está viajando a 13 mil quilômetros por hora. E, claro, é observado por pesquisadores da NASA, a Agência Espacial Americana. Ele é gigante, tem 1,8 quilômetros de diâmetro e vai passar mais ou menos perto da Terra. Mas não se assuste, segundo pesquisadores da NASA, não há a menor chance deste asteroide colidir com a Terra. O asteroide gigantesco vai sobrevoar a Terra a uma distância média de 4 milhões de quilômetros. Ou seja, esta é a distância média entre a Terra e a Lua. O chamado 7335 não representa ameaça, mas já o classificam como um asteroide potencialmente perigoso. Os especialistas explicam que a técnica de dar nome aos corpos celestes que são descobertos e que de alguma maneira passam próximos da órbita terrestre é importante para que os astrônomos possam entender e medir precisamente a órbita deles e compreender o comportamento desses corpos celestes durante as décadas. Outro detalhe explicado pelos pesquisadores da NASA é que as duas órbitas não se cruzam atualmente, mas que ao longo de muitas centenas ou até mesmo milhares de anos pode acontecer que a órbita desse asteroide possa evoluir para cruzar a órbita terrestre, o que o torna potencialmente perigoso a longo prazo. Apesar do tamanho gigantesco, o asteroide não poderá ser visto a olho nu. Sempre chamando muita atenção, do mundo científico aí. Pesquisadores não apenas da NASA, mas de todo o planeta estão de olho, na aproximação desse imenso asteroide que chega pertinho aí do nosso planeta. Depois dessa notícia sobre os mistérios do nosso universo, a gente se despede. Obrigado pela sua companhia, ótimo fim de tarde para você. A gente tem novo encontro marcado para amanhã à tarde aqui na TV Evangelizar. Eu estou esperando você. Tchau, tchau.